aqui na terra aonde nós vivemos, nessa terra que foi criada pelo Criador. Então, o capítulo 6 do Apocalipse é uma continuação daquela cena celestial de João, lá no capítulo 5, quando ele vê o Cordeiro e quando ele chora porque ninguém teria condição de abrir os selos, de desatar os selos e de abrir aquele livro, a não ser o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Então, quando nós olhamos para esse capítulo, nós olhamos por uma visão cronológica desse texto. Esse texto tem uma visão, uma cronologia, embora seja muito questionada pelos estudiosos a questão da nossa visão sobre esse capítulo 6, porque a visão que eu estou passando para você aqui não é minha visão, é a visão do povo pentecostal, é a visão da doutrina pentecostal. E essa visão ela é questionada pelas outras igrejas históricas, porque as igrejas históricas têm uma forma totalmente diferente de interpretar esse capítulo. E esse capítulo não é um capítulo fácil, porque há muitas interpretações, mas eu queria falar aqui sobre 3 interpretações desse capítulo aqui, principalmente no início aqui, e nós vamos reler aqui com vocês, porque o texto aqui está dizendo o seguinte: ele diz que havendo o Cordeiro aberto os selos de quê? Os selos daquele livro que estava na mão direita de Deus e que agora o Cordeiro estava abrindo os selos. Então, quando ele abre aquele selo, o texto diz que ele ouve um dos 4 animais. Lembra daquela visão que diante do trono tinha 4 animais, uma representação ali de 4 animais? Um daqueles 4 animais dizia para o apóstolo João o seguinte: olha, vem e vê. Então João agora começa a ver o quê? Ver acontecimentos que ainda haveriam de acontecer. Embora os preteristas, aqueles que creem numa doutrina preterista do Apocalipse, eles dizem que todo o Apocalipse foi enquadrado na igreja do primeiro século, do primeiro século. Aquilo tudo aconteceu lá mesmo na época de João e dos apóstolos. Eu creio numa visão futura do Apocalipse. Eu creio que coisas futuras vão acontecer, porque o texto diz que vão acontecer coisas no futuro, no tempo em que a igreja já estará arrebatada. A paz do Senhor, Marilza, minha prima, Deus abençoe a sua vida. Bem, o versículo 2 começa, que é um dos versículos mais debatido nas academias teológicas, principalmente entre as reformadas, porque há muitas interpretações, mas eu quero falar aqui somente de 3 interpretações desse versículo 2. 3 interpretações que são a base da teologia moderna que vivemos. E embora meu intuito aqui não seja passar para você uma mensagem teológica, é lógico que nós precisamos dar algumas informações para que você entenda
o que nós queremos passar para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, vamos lá. O versículo 2 diz que João olha. Ele diz, eu olhei. Quem olha é quem? João. Então, quem está recebendo a revelação é o apóstolo João. Ele olhou e ele viu um cavalo branco. A tendência aqui de cavalo branco é lógico que o cavalo branco aqui é paz. Você lembra que toda vez que em uma guerra, que alguém queria parar a guerra e ter paz na guerra, eles usavam o quê? Um tendão branco para poder ali tentar fazer um acordo de paz entre aqueles que estavam guerreando. Então, cavalo branco, é lógico que aqui está falando de paz, mas eu quero informar você que essa paz que está falando aqui não é uma paz eterna, não é uma paz que vai ser para sempre, é uma paz de momento, um momento que vai existir uma paz. E essa paz é uma paz de um momento. Então, por que eu falo que essa paz ela é momentânea? Porque, se você for ver, nós vamos ler os versículos abaixo e vamos ver que aquela paz não é uma paz duradoura. Então, não é algo que vai ser durável, não vai ser algo que vai ser para sempre, vai ser uma coisa de um período de tempo. Então, o texto diz que João vê um cavalo branco e ele vê um que estava sentado sobre ele, tinha o quê? Um arco. Veja só que coisa, ele tinha o quê? Um arco. E o que o arco simboliza na realidade? O texto fala que ele tinha um arco na mão. Esse arco na mão, ele tem um sentido. O que seria? Quando esse primeiro selo é aberto, a ordem é pronunciada por dos 4 animais. Então, imediatamente, ele está vendo que vi um cavalo branco e o cavaleiro tinha o quê? Um arco na mão. Esse arco é um arco de vencedor, um arco de batalha. Isso quer dizer que alguém que é vencedor, de alguém que vai ser vencedor. Então, veja só a continuação. E foi-lhe dada uma coroa. Então, ele recebe, além do seu poderio,